Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre a IndyCar, IndyCarCast número 77. E eu, agora, dessa vez, acertei o nome do programa. Eu preciso de palmas, pessoas. Palmas. Boa, perfeito. IndyCar número 7. IndyCarCast número 77. Já errou de novo, Texas. Mano. Puta merda. Eu não errei. Ok? Eu não errei. Já virou um meme ambulante. IndyCarCast. Droga. Já sou um poste ambulante, agora eu virei um meme ambulante. IndyCarCast número 77, falando sobre a corrida do Texas, que é uma corrida que é extasiante, assim. A gente tá tudo extasiado, a gente tá tudo, assim... Eu não vou dizer excitado, porque não é uma palavra legal para se falar num podcast de família. A gente vai falar da corrida do Texas, de tudo que aconteceu, da bandeira vermelha, do Big One, do Tony dando strike em 8 carros, se foi culpa dele ou não. Tudo isso nesse IndyCarCast com João Estumano Neto, como sempre. Tudo bem, João? Noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu perguntei se estava tudo bem. Eu não disse para você dar boa noite, João. Mas eu sou um menino educado. Olha só, então boa noite, João. Boa noite, eu já fui mais cordial aqui do que todo o grid com Tony Kanaan. Olha só, pelo menos você já não chegou me xingando, né? Não foi dar um tapa na minha cabeça como deu o Coin. É realmente cordial a se fazer, realmente. Paulo Rubens! E aí, cara? Olá, espero que minha internet não caia hoje. A minha também. Tá. Vamos torcer pro seu vizinho não fazer outra mudança de armário aí. A internet cair por mudança de armário é outro meme, meu amigo. Porque isso... Armário do vizinho. Ele mudou o roteador do lugar porque tava pingando por causa da chuva. Aí nisso tirou meu cabo do lugar. 2 vezes. O cabo saiu. Não, na ação passada foi outra coisa. Foi uma queda pontual. 20 minutos, aí voltou de novo. 20 minutinhos mesmo. Foi só uma pouca coisa. Você já não percebeu que ele tá dando desculpinhas, Paulo? Isso aí é desculpinha, Paulo. Ele te odeia. Não toleramos desculpinha. Não toleramos. Marcelo Augusto. Não aí, é o pessoal, cantor. Beleza? Eu queria sempre falar isso. Já faz tempo que eu não falei. De novo, 20 mil vezes, toda vez que o Daniel rosteia o negócio, ele fala, não é o cantor, tá bom, cara. Não, sabe que não. Olha que faz tempo que eu não falo, hein? 1 ano, praticamente. Porque um ano... mas as outras vezes todas... então, exato. É o ano sabático, que nem o do Alonso, praticamente. Já estamos 1 ano sem. Não, mas a gente agora tá de volta. Não falamos da corrida de 2016, porque a gente tava sem gravar. Mas foi algo bem parecido com o que aconteceu em 2016. Exceto por Power. Power ganhou essa prova. E é um piloto que, apesar de ser não magnífico em ovais, tá demonstrando ser bom no Texas. Porque pelo menos, aqui eu me lembro, ele ganhou já em 2011, naquela rodada dupla. Corrida. Meia corrida, né? Ele venceu aquela. Ele venceu ainda aquela corrida que e foi loteria, né? O sorteio foi loteria. Mas ele não largou lá na frente, não lembro. Eu não lembro quando que ele largou, mas enfim, não é a primeira vez que o Will Power vence no Texas. A segunda foi e o Tagliani largou na primeira. Enfim, segue. Wade Cunningham largou na segunda posição. Agora eu lembro. Via sorteio. Grande Wade Cunningham. Grande Wade Cunningham, saudades. Que fim levou? Power tinha o melhor carro para esse fim de semana no Texas. Tava claro isso, porque ele liderou o quê? Umas 180 voltas. E depois, quando o Dixon lá chegou a voltar em primeiro nele na frente nos pits lá, mas o Power ia lá e ficava em primeiro de novo, entendeu? Então tava complicado tirar essa vitória dele. O único momento que o Power não liderou foi quando o Chilton apareceu em primeiro lá, na mesma estratégia da Indy 500, aí ele liderou 8 voltas, sim. Depois acabou. Todo mundo entrou no pit, só o Chilton ficou no... Na Indy 500 ele tinha dado umas 60 voltas e aí ontem ele conseguiu fazer a mesma coisa. Verdade. O Chilton, assim, se você quer se dar bem, pega a estratégia do Chilton, se ele ficar na pista, siga ele, apenas isso.
Não, é a estratégia pra aparecer o patrocinador dele só, né? Porque ele fica umas voltinhas ali na liderança e depois já cai de novo, né? Mais ou menos. Basicamente. Mas Mais ou menos. ele ficou em oitavo. Ah, numa corrida que terminou com quantos carros? 8. Oitavo. Ele terminou Verdade. em oitavo. 8 Ou carros seja, terminaram em oitavo. Não, pô, que legal, ele terminou em oitavo. Quantos terminaram? 8. Porra, então sensacional. Ó, Parabéns, Chico. Ai, cara, sensacional. ó, pra Você zerou a gente- vida. Pra gente deixar claro o domínio do Will Power, ó, foram 248 voltas. Ele liderou 180. O Tony Kanaan liderou uma. O Chilton liderou 8. O Dixon liderou 12. O Neil Garden liderou 6. O Vautier liderou Kim? 15 e o Kimball liderou 26. É isso aí. O cara liderou 180 voltas de 240. Né? Foi Muita, praticamente muita coisa. 75% da corrida que ele liderou. Não, Muita mas ele coisa. tinha que voltar a ser o Power, né? Ele lidera a corrida toda e perde no final. Poxa, É, e eu bate, queria né? ver esse Power. Bate sozinho. Chega no final do campeonato e bate, sei lá. Saudades desse Power. Saudades. E a gente vai para o segundo lugar, que é o Tony. Como assim, Tony? Eu fiquei bugado ontem quando eu vi que o Tony estava em segundo, porque ele praticamente participou de todas as partes possíveis da prova. Imagine um teatro em 5 atos. Ele fez todos os personagens dos 5 atos. É praticamente isso. Ele foi o prefeito, ele foi o açougueiro, ele foi tudo nessa corrida. Ele fazia o papel de tudo nessa corrida. Como é que ele vai ser o E prefeito? chegou em segundo. É, Mas ele- ele deu no prefeito. Aí Ele deu no prefeito, exatamente. Então, pronto. ele foi o açougueiro também, porque ele tirou alguns carros aí. Mas enfim, cara, Tony Kanaan em segundo lugar. O pessoal chiou, mas eu queria falar primeiro do rendimento do Tony, que tinha um carro rápido, mas baixou algum santo do caos nele ontem, porque, sei lá, de repente ele tava em todas. Em todas, eu digo todas mesmo. Ele tava agressivo. Tipo, no início da corrida ainda, se não me engano, acho que foi quando o Hélio bateu, que depois a gente vai falar disso também, né? Ele tava fechando o Jones lá bem no meio da reta oposta, ele tava fechando o Jones, o Jones quase teve que ir para ali de baixo, quase que podia ter feito o controle no carro, que ele entrou na curva naquela linha de acesso que entra pros boxes, que depois usa pra entrar nos boxes. Ele fechou o Jones ali. O Jones colocou 2 rodas naquela linha que fica debaixo da pista. Sim, ele tava bem agressivo, verdade. Ele tava muito agressivo nessa Não, corrida. depois- Ele fechava. Terceiro, 12º, não era a posição que tava na frente. No começo ele tava. Quem tava muito agressivo era o Vautier junto com ele ali. Vocês tão Também. falando de quem? Não é Do ativo, é Tony que o ou do Walter foi o primeiro a forar O Tony. Hélio? a linha de fora, né? Depois o Tony, junto com o Dixon, fizeram um sanduíche de Alexander Rossi, né? E aí o Rossi foi parar no muro. Foi a A primeira. Ganassi foi fazer a estratégia deles. Vamos ensanduichar o Rossi. A gente tá falando do Tony Kanaan, das cagadas que ele fez na corrida, mas o Hinchcliffe também fez, né? No pit lá, ele saiu, ele rodou sozinho, o bateu Hélio no e E. o Sato perdeu uma volta. É. E o motor Então. do Kimball, que morreu misteriosamente sozinho do nada. Ele largou na pole, né, cara? Já fez muito. Já. Então, Já Ele foi só ótimo, largou eu na falei, pole porque obrigado. O Dixon acertou o carro dele nos testes em abril. pois é. Mas assim, nossa, a gente tá falando da corrida inteira, mas é por causa do Tony, né? O Tony tava em todas praticamente ontem. Sim. Mas a agressividade do Tony foi questionável e, assim, bem destacada, né? A agressividade do Tony, só que não só dele. Por exemplo, eu não acreditei quando o Rahal chegou e falou: gente, vocês têm que ser menos agressivos. O Rahal logo, falou logo pro quem, né? pessoal. É o Rahal que meteu 5 wide em Fontana, querendo que o pessoal seja menos agressivo. Pô, aí você percebe, né? Pois é. Mas então, o Tony Kanaan, ele tava um pouco antes do grande Big One, que a gente vai falar já já, né? Ele tava fazendo um movimento estranho, que era. Ele tava
tomando, tipo, fazendo tangência pra curva 3 lá, né? Dizendo ele depois que tinha tipo uma ondulação ali que ele tava tentando fugir. Meio que querendo dar uma desculpa. Quer saber? Vamos falar do Big One agora? Porque ele é o único que sobreviveu do Big One e ainda chegou em segundo. Porque ele conseguiu. Ele foi o principal. Eu não digo que foi o culpado, mas foi o principal autor dessa história toda e saiu de boa. É que nem o acidente do Rossi, que ele também foi um baita culpado naquele acidente, saiu de boa. O Hinchcliffe, que foi um super culpado no acidente do Pitt, saiu de boa. Então você pode fazer sim as coisas más e sair tranquilamente sem problema nenhum. Que nem o Brasil. Olha só que legal, eles homenagearam o Brasil ontem. Vamos falar de política agora. Não, por favor, não. Não, não vamos falar de política. Mas o Tony, ele foi apenas assim um personagem que foi muito falado, porque ele fazia as coisas ruins e deixava o pato para os outros. E foi bastante criticado por todo mundo. E eu digo todo mundo mesmo, menos o Chip Ganassi, porque tem que defender a cria dele. Mas todo mundo falou dele. Everybody hates Tony. Na hora da corrida, né, Marcelo? Tem que olhar o espelho. Tem que olhar também, né, cara? Senão o retrovisor tá ali pra quê? Tudo bem que não tem uma função lá muito grande, né? Tem não é lá muito útil, mas tá ali, mano, é pra ser usado, basicamente. E outra, esse negócio do spotter, ele é importante, mas você não dá pra confiar cegamente 100% nele, entendeu? O piloto mas tem um pouco de intuição porque... também. O piloto tem um pouco de intuição também e o próprio Tony, pô, tem piloto mais experiente em oval do que o Tony no grid. A desculpa dele é que tinha um bump ali na entrada da curva, ele queria desviar do bump. Foi o que eu passou 250 vezes ali. Passou 250 engraçado, vezes ali no Rio que o Bump tava ali. E é engraçado que ele falou essa desculpa aí, mas o Texas acabou de passar por um recapeamento completo da pista, então como que vai ter bump ali? Não, a melhor coisa foi quando acabou a corrida. A Kate Hargett chegou pra ele, Tony, vem ver aqui o acidente, fale alguma coisa. Ele ficou sem palavra, cara. Ele ficou com cara de bumbum de neném. A repórter tava esperando o final da corrida não pra falar do vencedor, não. Tava querendo pegar ele ali pra falar. Ô Tony, fala aqui rapidão, por favor. Cara, não deu tempo nem da mulher do Tony abraçar ele. Ela tava emocionada, não conseguiu. O repórter chegou na frente. Puro de reportagem. Tá chorando, né? Não, mas vocês estão falando do Trewide e do Bump ali, e aí o Marcelo citou da intuição do piloto de olhar o retrovisor. Olha. Não só de olhar o retrovisor, a intuição e a experiência dele. Quer piloto mais experiente no grid, Tony Kanaan, em Hawaii? Não tem, mas eu digo uma coisa: foi incidente de corrida pelo seguinte. O Tony estava abrindo para fechar um pouco o Hinchcliffe e tirar o ar dele para fazer a curva por dentro. O Alexin ninguém viu o Alexin ali. Ninguém viu o Alexin. O Alexin foi muito otimista também. O spotter foi o único culpado desse acidente. Desculpa, porque o spotter pôde ver o Alexin. Quando ele olhou o retrovisor, ele estava olhando o Hinchcliffe. Ele não viu o carro do Alexin por fora. Eu acredito nisso. Então ele fecha um pouco o carro para cima para tirar o ar do Hinchcliffe. E cabe o carro do Hinchcliffe lá em cima. Claro, cabe muito bem. Só não coube 2 carros. Até cabia, mas aí os carros se fecharam e aí houve o toque. Então eu não creio que o Tony foi tirado por causa do bump. Essa desculpa é ridícula. Desculpa, Tony, você não foi bem nessa. Mas para fazer a tangência da curva e tirar o ar, eu faria a mesma coisa. Forçar um pouco por cima. Até porque os outros pilotos não estavam fazendo isso. Essa história de tangência na curva em oval, ninguém faz isso. Pelo menos não no mas Texas, tirar o Texas agora mudou. Para tirar o ar do piloto, você claramente via algumas coisas, como por exemplo, aquela batalha do começo de Tristan Vautier e Kimball. Você via claramente que o Tristan estava atrás e só vendo como que ele conseguiu passar para pegar o vácuo certinho para passar o Kimball. E tinha várias vezes que ele não conseguia. Ele tentava. Né? Estudando. Existe sim essa coisa de tangência. E como estava no começo da prova ali, eles estavam esperando emborrachar para fazer a segunda linha, né? E a prova tava tão rápida, tão intensa assim que
os pilotos na curva eles tinham que tirar um pouco o pé, porque aproximava muito os carros, entendeu? A última vez que os carros andaram tão rápido assim no Texas, o Kenny Brack se estatelou todo. Exato. Virou um liquidificador humano. A centrífuga. Olha o humor negro aí. Peão da casa própria. A gente vai pro inferno mesmo, né? A gente vai pro inferno, cara. De trem-bala, né? Ah, meu Deus, cara. Pô, até me perdi, cara. Vocês são filho da mãe. Tá falando Silvio Santos. Jequiti. Eu tava querendo. Não sei o que eu quis dizer do Tony ali naquela hora, que era sobre. Falou que mudou as Incidente de corrida. características da Pô, vocês. Também, mas não era exatamente sobre isso. A característica da pista era tipo de você fazer tangências e tal. E a pista, assim, a corrida foi bem rápida mesmo. Tinha uma parte do Tony que ficou 10 voltas no carro com ele, praticamente, dentro do onboard. Você via claramente que ele ficava só uns 50% com o acelerador no fundo. Ele tirava muito o pé. Tirava quase que no talo. Perto da linha de chegada, todo mundo tava tirando o pé. Até o Rahal, que é doido, tava tirando o pé. Todo mundo tirando o pé. No final ia ser realmente impressionante. Só que a cagada aconteceu antes, né? A cagada foi por um erro de cálculo grosseiro. Né? Um monte delas. As cagadas, não teve só uma, a gente vai falar também das outras. Mas assim, foi um festival do caos. Porque apenas 8 pilotos terminaram. Por que o Tony conseguiu recuperar as 2 voltas? É a minha pergunta. Amarelas? Por conta das amarelas. Depois que teve o Big One lá e todo o negócio, a IndyCar ela começou a dar amarela de competição a cada 30 voltas, né? E aí todo mundo tinha que fazer as paradas. Tem uma explicação que a gente postou no Twitter. Vou tentar achar ela aqui. Eu também tô procurando. Tem a ver com o desgaste dos pneus, né? Por conta do pneu, não foi? Então. Mais ou menos. Eu vi também mais cedo, eu tô procurando aqui também. Então, aí por conta desse monte de amarela que teve depois aí, o Tony Canelli fez o pit stop depois dos outros e voltou e foi tirando as 2 voltas que ele teve de punição. Que a Indy, depois de consultar a Firestone, ela instruiu as equipes a trocar os pneus após 30 voltas em bandeira verde. Foi depois do Big. E essa ação foi, segundo eles, por causa da mudança de bandeiras amarelas, por causa das condições de corrida, apresentaram diferentes condições da que eles viram nos testes que fizeram lá em abril, né? A pista apresentava, o asfalto é algo abrasivo demais. O pneu realmente não é que algo colava. Durante a transmissão, mostraram um pneu, ele estava bem gasto, igual os do ano passado. Não só um pneu, vários pneus. O primeiro. Depois, quando mostraram de novo outros pneus, já tava, sabe, o pneu já estava completamente destruído, parecia que tinha uns buracos nele, parecia que algum bicho tinha mordido ali no pneu. Uns buracos parece que grudou, mesmo. né? Não, parecia uma mordida. Parece que foi retirado, assim, parece um grude, parece uma cola, né? O pneu tava tipo quando você passa a colher na caixa de sorvete, entendeu? Todo ralado. O que aconteceu com os pneus foram as bolhas, devido ao fato da pista ser nova, não ter borracha ainda. Eu vi um vídeo aqui. Mas isso foi bem comum, viu, Paulo? Isso não é comum de uma pista comum, tipo, normal. Isso não é comum de uma pista que foi repaviada, de gastar tantos pneus. Isso é comum de uma pista que faz tempo que não foi. Não tinha borracha ainda. E aí eu dei uma olhada num vídeo aqui da não sei Pirelli. dizer se foi por isso, cara. O vídeo da Pirelli, que apesar de ser da Fórmula 1, o contexto ainda dá pra considerar, que é a bolha. A bolha é um problema que pega tipo na estrutura do pneu, que o pneu tem a carcaça metálica e a borracha que faz contato com o solo. Aí perto, assim, entre a carcaça e a borracha, o ar começa a expandir e formar bolha. Quando essa bolha estoura, o pneu vai começando a soltar pedaço do pneu mesmo. Foi o que o João tava falando aí, pareceu que tinha tirado uma coisa de sorvete do pneu, dos buracos. Isso que aconteceu durante a corrida, e aí a direção da Indy, depois de consultar a Firestone,
pediu para os times fazerem as trocas de pneu depois de 30 voltas, colocando essas Olha, amarelas de... Texas é uma pista bem complicada, porque a Indy Light já não corre lá porque é bem perigosa, né? É uma pista única, não é que nem outras pistas de 1,5 milha que você vai por aí como Homestead. É uma pista que é uma inclinação bem complicada. Olha só. Olha o Matheus Leite falando. Olha aí. Não vamos criticar o menino. Ele foi bem. Mas, Não, enfim, ele foi bem, tirando aí. isso aí. Tirando isso aí, foi bem. Tirando isso aí. Mas assim, Texas é uma pista bem complicada. Já teve várias vezes que a Indy teve que mudar as estratégias de pneus, etc., por causa. E asas também, por causa da pista, realmente. Ela traz isso. Ela é uma desafiante, assim, além da estratégia, para o rendimento físico dos carros e dos pilotos. Então, ela tomar essa decisão de uma hora foi interessante. Daniel, só rapidinho. Texas tem 1,5 milha só. E ele consegue ser mais perigoso que Indianápolis. Exato. Tudo isso pela inclinação da pista, eu acredito. E a pista é estreita. Eles alargaram a curva 1 e 2, mas o resto da pista é estreita. Não cabem 3 lado a lado, como Fontana, por exemplo. Pocono cabe 7, que é larga pra caramba. A reta principal, né? O problema em Pocono é que é 7 lado a lado que tem que se espremer em 2 ali na curva, né? E olha lá. As curvas são muito estreitas. Enfim. Só pra falar também que a gente não falou, o Tony Kanaan com o Big One e a bandeira vermelha, ele foi punido, né? Uma passagem pelos boxes e ficou parado 20 segundos. Um stop and go de 20 segundos. Foi uma punição 20 segundos, dura, foi muito dura. Foi muito grande. Aí com isso ele perdeu as 2 voltas lá. Que a gente tá falando. O Hint, ele pegou um drive-thru por causa do acidente lá dentro do pit. E, tipo, e o New Garden também tomou um. Vamos pensar um pouco. O Hint tirou quantos da prova, né? O New Garden excedeu a velocidade. Excedeu a velocidade dentro do pit. Mas assim, tomar um drive-thru, beleza. Isso é uma punição normal na corrida. Até eu lembro naquela corrida de Fontana, o Briscoe, por direção perigosa, também tomou um drive-thru. Agora, o cara tomar 20 segundos, stop and go de 20 segundos, é crueldade. É que eu acho que houve pressão do pessoal. Porque, cara, ao lado do carro do Tony, tinha o Dale Coyne e o Roger Penske. E só não tava o Sam Schmidt aí, porque não pode. Ó o humor negro. Então, assim, muita gente fazendo pressão pro diretor de prova. Tem que punir. No Twitter, mostrando assim a lista de punição, né? Que a gente sempre divulga, assim, tipo, o sumário da prova, né? Líderes, amarelas, o que causam amarela e sumário de punições. No Tony tinha por bloquear, fazer bloqueio e por direção perigosa. Por isso que ele tomou um stop de 20 segundos, né? Tomou as 2, né? Foram 2 punições, então. Se for parar pra pensar, esse negócio de bloquear já tirou vitória do Hélio Castro Neves 2 vezes, né? Mas isso é diferente. Bloquear, por mudar a linha. Naquela época era muito... Pista aí, mudar a linha, bloquear o cara. Isso não é a NASCAR. Na NASCAR o cara pode bloquear todos os carros da pista, mas na Indy não dá. Aquele negócio lá de Edmonton foi ridículo. Aqui no... É um aeroporto, pô. Como é que tu não vai bloquear o cara? Sim, mas Texas é cabível essa regra. Aqui no box score, aqui tá aqui, penalties. Car, number 10, né, number 10. Blocking and avoidable contact. Então ele bloqueou e fez contato, e teve contato também, né? Foi, porque o Hint bateu no para-choque dele. Sim. O Hint também recebeu uma. Avoidable contact. O mesmo do Tony Kanaan, só que o Kanaan teve bloqueio junto. Então foram 2 no caso. Por isso que ele tomou 20 segundos. Mas mesmo assim, acho 20 segundos achei muita coisa, cara. Se fosse 10 ainda tudo bem. Muito cruel. Ele ainda chegou em segundo. E pois é. Aí vem outra polêmica. Se tivesse dado bandeira vermelha faltando 5 voltas, quando houve o acidente do Sato e do Dixon, será que ele ia pra vitória? Eu acredito que pois sim. Eu acho que ele tava mais rápido. Acho que sim, viu? Até porque o pneu acho que ele ia pro tudo ou nada ali, volta cara. mais novo e do jeito que tava aquele asfalto, uma volta fazia diferença. Mas
Aí Ia vem. ser- ia ser ele, foto ele finish poderia com- ganhar, assim. Ia ser foto finish com 8 carros. Certeza, com certeza. Ia Duas ser vezes muito quatro. melhor que o do ano passado. Não, Foi entre o, louco. entre o Tony Kanaan e o Power, no caso. Se foto finish entre os dois, acho que o Kanaan ia ganhar por um bico, cara. Que nem Pelo o, Porque o nariz Power não dele. pode vencer no photo finish. O Power vencer no photo finish? Não pode. E o nariz Não. do Tony ia ser a vantagem. Ó, o Power também tem narigão, hein, cara. Os dois. Eu não sei. E Tem o o Power Power. tem cabelo, o Tony não tem, né? Tem... Ali é competição pra ver quem tem mais nariz. Não, o Banjano chega bem próximo, hein? outra coisa, Mas enfim, Pode não. e o outra Valtier coisa ali. outra coisa que eu achei muito polêmica, não só eu, muita gente, os americanos que estavam acompanhando a prova, eu vi muita gente comentar, aquela parte ali onde fica a grama. Desde a sexta-feira, quando teve a capotagem numa truck lá, já tava todo mundo reclamando que não pode mais ter grama em oval. O que vocês acharam disso? Dá Eu também achei licença. bobagem, mas Eu acho bobagem. Eu também, ali, naquela parte ali, eu acho bobagem também, porque, sei lá, quando tem 20 anos de corrida no Texas, ninguém passava ali pra encurtar caminho, que nem foi o caso do Sato, que acho que não sobrou espaço ali. Não sobrou espaço ali. Aliás, depois a gente vai comentar até Não a sobrou esposa do assoalho. Dixon. Até a esposa sobrou do Dixon ficou pé da vida no A gente pode comentar agora, se quiser. Mas o caso da questão da grama nos ovais, cara, eu acho besteira isso aí. Ali não atrapalha em nada. eu também acho que não. A grama em si, ela não atrapalha. O problema é que a gente não vai julgar aqui, cada caso é um caso. Agora, quando qualquer carro, independente de ser monoposto, ser truck, ser qualquer coisa, se algum carro passar na grama, ele é catapultado imediatamente. Tem Isso um porque eu- Do solavanco. lado de segurança mesmo, É. não é porque tá atrapalhando, por isso que aquilo é segurança. Uhum. Mas eu acho assim. No caso do Texas, aquela parte ali, o pit lane, não tem aquela mureta, né? Então não vai dar nada ali. O ruim do Texas é o seguinte: vários ovais têm uma linha a mais ali por dentro, uma linha branca, né, que marca a divisão da pista, Sim. e uma linha a mais de asfalto por dentro. Tipo Você vê isso em Las acostamento. Vegas, um acostamento, Kentucky, vários ovais assim desse jeito. Texas não. Daytona, tudo. Texas é grama na hora. É. Ali eu acho interessante botar um acostamento. Assim como tem nessa parte da linha de chegada, tem ali uma parte que é pintada dos patrocinadores ali. Eles podiam estender essa faixa. Poderiam estender essa parte, aí podia passar por cima. Cabe Assim, até na cabe até NASCAR mais teve patrocínio. Até a NASCAR teve problema. Uma vez o Dale Jr. passou por cima da grama, estourou um motor ali, o motor ficou na grama. E o carro pegou fogo e não Cara, sei isso o quê. foi mais criminoso que o Caralho. Banco de Houston. Apocalipse. Que isso? Sério? Caralho, o carro passa pela grama e o E motor pega fica fogo. e o carro explode. Bacana. Bacana. É. A gente viu em Fontana, depois do acidente do Greg Moore, né, que ele foi catapultado pela grama também, eles tiraram bastante a parte de grama da pista, agora tem bem pouco. E mesmo assim não foi... mas ali é uma coisa. Lá Não, foi mas não medida foi de o- segurança. Mesmo assim não foi suficiente para evitar que o Briscoe capotasse também na grama. Mas assim, É, vamos mas pensar foi um pouco. na frente, Não, assim, né? ó, deixa eu... Sabe por que eles... Sabe por que deveria ter grama ali? E sabe por que eles tiraram a grama da reta oposta? Porque é uma reta. A inércia não faz com que o carro vá por dentro de uma velocidade grande na curva. Por isso que Fontana ainda tem grama nas curvas. E vários outros ovais, até Kentucky também. Tem gramas nas A curvas. curva na parte de dentro, ela não é perigosa. Exato. Entendeu? Mas na reta porque se o carro escapa, que nem foi o caso do Greg Moore ali, aí o carro catapulta, etc. E teve inércia. um antes também acho que o Roberto Guerreiro teve um na IRL, assim, que ele catapultou 20 mil vezes na grama. Acho que foi eu não lembro qual pista, acho que foi no Texas, acho que foi nos primeiros anos da IRL aí. Roberto Até mesmo Guerreiro. o Talladega Eu lembro tem- que é. acho que foi em 2003, na segunda corrida do Texas, teve um acidente que o carro bateu no muro, ali pertinho da linha de chegada, e foi pra grama. Só que não aconteceu nada. Então. Tipo, ele não decolou nem nada. Mas no caso da reta oposta, eles tiraram por medida de segurança mesmo, depois do acidente do Greg Moore. Pra Mas não isso dar é esse- por inércia. Isso é Pra por- não dar esse Agora, a tipo. parte da frente, não sei, cara. Tirar a grama ali E ainda- descaracteriza o oval. Eu não sei. Isso
Não consigo. Isso, Só com aqueles só- ovais que tem o muro do lado, tipo Gateway, Dover. Esses sim, porque não tem, né? E, Não tem o que fazer. Daniel, Não, mas não é Dover só nem em tem oval. espaço pra grama. Mano, não é só em oval, em qualquer pista, tirar a grama, tirar a brita, tudo isso aí que é desafio pro piloto é ruim, né? É, mas assim, o Dover, por exemplo, tinha grama, tá? Dover tinha grama, mas tinha, não era lembro. bem pouca. Não, Dover era E asfaltado. Homestead tinha grama. Homestead tinha bastante grama e tiraram por precaução. Mas eu digo, nas curvas não. E aquele caso de Texas, a inércia faz. É muito difícil um carro ir por dentro daquela parte. Claro que a gente teria situações bem complicadas, como teve o acidente do Howard. Desculpa, do Howard não. Quem que bateu igual o Howard ali? Agora eu não lembro. Que bateu no muro e atravessou a pista praticamente. Eu não lembro quem foi. O Hélio Na Castro corrida Neves, de ontem? quando bateu. Foi. Não, foi outro. Ricardo. Eu não lembro quem foi. Na corrida de ontem? Um carro tinha batido e ele voltou pra pista repentinamente, que nem o Howard. Só que eu não lembro mais qual é o carro O que. Hélio Castro Neves. O Ed Carpenter, não. O Ed Carpenter, não. Ed Carter, talvez. Mas ele não bateu, ele salvou. Ele deu uma Foi, salvada, o né? Eu não salvou. lembro mais, cara. Foi ontem. Foi Mas ontem. ele Eu voltou juro que eu não lembro mais E qual salvou. carro. O Hélio Castro Neves, ele teve o estouro no pneu, que não foi, como todo mundo achava, o traseiro esquerdo, foi o dianteiro direito. E aí ele foi reto no muro, bateu, e depois o carro veio pra dentro, pro muro interno. Ah, não foi Mas o isso foi na o Rota traseiro? Costa. Eu tô dizendo na frente. Eu acho que foi o New Garden, então. Não, New no- Garden. New Foi o Garden New Garden. foi na reta de chegada lá, que ele tentou meter um tri-wide lá no meio da dog leg. Foi o Aí New ele Garden. só viu Foi o esse- New Garden mesmo. Aí Ele ele foi por fora demais, só aí ele deu um bateu de um jeito e aí parecia o Howard, assim, que a suspensão quebrou, ele foi no meio da pista sem conseguir fazer nada. Ele bateu no mesmo lugar que ele bateu no ano passado, né? E ele quase esmagou a cabeça dele ano passado. Verdade. Verdade. Enfim, pessoas, rapidão então. Não, aí Eu teve- gostaria de falar os 8 que terminaram. Eu só gostaria de falar os 8 que terminaram. Ah, Os sobreviventes. Os sobreviventes. Que foi o Paginot, que foi apagado, na minha opinião. Ele tava lá na frente, mas não, sei Não lá. ameaçou muito Sem pela sal, vitória. sem sal. Não ameaçou muito. A equipe Penske, na minha opinião, ela foi surpreendente, a Penske. Sim. Ela, de repente, estava lá na frente. De repente começou a correr, de repente Ah, no começo da prova, o Will Power, o Pagenot e o Hélio chegaram a ficar entre os 3 primeiros. Depois do acidente do Hélio, o Neil Garden chegou a ficar também. Sim. Várias A Penske, de vezes a repente, Penske começou a entre os correr. 3 primeiros. Depois do domínio da Honda no Indianapolis, de repente no Texas. Lá de trás, 17º, até chegar na liderança, né? Primeira mas- parte aí teve o lado do Ross. Mas que fique claro que só em ritmo de corrida, né? Em classificação foi tudo Honda. Sim. Sim, mas é isso que eu digo. O ritmo de corrida, de repente, a Chevy começou a correr, praticamente. Ah, mas é uma corrida oval, pack racing, não tem muito esse negócio não, viu? É. No meio do caos, o Graham Rahal terminou a corrida em quarto. No meio do caos, ele não bateu. Ele é Pois é. tipo. Ele ele quase passou no liso Ele é Big tipo One. Edmundo. Ele passou Sabe, Edmundo? lisinho pelo Big One. Ele passou lisinho e foi. Olha que foi. Ele e o Dixon fizeram um bom trabalho no fim. Mas ele é que nem o Edmundo. Ele pede fair play. Não, foi fair play, gente. Que isso? Qual é? Ele vai lá e pede pro pessoal se acalmar dentro do carro. Pô, eu acho que o pessoal tá um pouco louco hoje. Eu acho que o pessoal deveria usar mais a cabeça. Eu acho que não deveria ser tão assim. O rei. É tipo o Paul Tracy deve falar isso na transmissão pro pessoal ter calma, né? Eu queria saber o que o Paul Tracy falou ontem. O pessoal tá meio nervoso. logo o Paul Tracy. O Paul Tracy conversou com o Alonso na transmissão, né? Isso foi importante. Verdade. Verdade. O Alonso que tava no Canadá, né, pra correr a Fórmula 1 e correu muito bem pra galera, né? Corrida? Não sei. Aí, enfim. Deu luvas de O presente Alonso- pra todo mundo lá.
Eu acho que ele gostou do pessoal da Indy, do clima da Indy e tudo, aí ele resolveu fazer também. Começou a aloprar lá. Pois é. No final dessa entrevista que tava fazendo com o Alonso por telefone, aí perguntaram pra ele se ele tá com o futuro definido, se caso não conseguir encontrar um carro competitivo na Fórmula 1, você consideraria a Indy, ele falou, por que não? Por que não? Pois é. Por que não? Deixou aberto. Deixou aberto. O Ed Gossett, Por que não eu? Paula Toller. O Ed Tá certo Gossett, aí. que é o dono do Texas, lá do autódromo, ele falou, o Alonso tem que receber um bônus da Indy por causa disso. Por que não? Tentar fazer o duplo, foi o que ele falou, tentar fazer a corrida do Texas no sábado e o GP do Canadá no domingo. Meu Deus, cara, mas Porque como você ele vai falou. classificar pras duas? Não tem como. É fácil viagem de avião. Ué, se for no Canadá, Montreal é razoável até. Foda Não, se fosse mas- na Europa, né? Mas, O Canadá é logo ali. mas como é que ele vai classificar na Indy e na Fórmula 1? Não dá tempo, né? Então, Ele já pode tinha faltar vai trabalhar. hein? ele pode faltar o treino de sexta-feira da Fórmula 1, correr no Texas, aí ele classifica. Aí no sábado ele tem que classificar na Fórmula 1 2-3 horas da tarde e correr logo de noite. Acho que não dá tempo de chegar. O Então, Alonso não vai fazer. se for em Montreal, dá sim. Será? Pô, os caras país. Mas Texas é lá na Cara- PQP, cara. Texas é lá no sul. Eu sei, pô, mas Montreal fica já tinha isso pra quê, velho? Pior se fosse na Europa. Na Europa aí não dá mesmo. Ele poderia ter corrido em Detroit, né? Não tinha corrida. É. Detroit. Sério? O Alonso correr em Detroit não é pra ele. Claro que é. Circuito de rua. Cara, ele corre em Mônaco, velho. É. Como assim? Não O cara, vai pra o Detroit? cara corre em Eu Mônaco, digo corre o em estado do Singapura. circuito. Se Sim, o cara isso- consegue correr, É. se o cara consegue correr no Azerbaijão, claro que ele corre em Detroit. Pois é. Né? Pra quem não sabe, aqueles castelos lá do Azerbaijão é tudo fake, viu? Recalcada. É de isopor aquele bagulho. Tudo fake. Tudo Isopor. fake isso aí. É de isopor, Não é cara. Você real. nunca viu a foto dele desmontando no outro dia, não? Isopor. Eu sei. A gente, não é isopor, é uma fachada. Pegaram os prédios mais feiosos assim, né, que tinham assim, e colocaram uma lona na frente pra ficar bonito na transmissão. Colocando tapume, Tá pume. pelo amor de Deus. Mas assim, até me perdi do que a gente tá falando. Alonso. O Alonso falou de repente e acho que foi interessante. Por que não? Olha, o Alonso Tá está certo começando ele. a pular a cerca, hein? Está começando, Pois é. está olhando a outra com outros olhos. Olha só. Parecendo a Penske quando começou a correr na IRL. Só botou alguns carros ali. Isso aqui é só pra diversão. Aí abandonou a outra no ano seguinte. Olha só, o Gabi Chaves, Grande no meio desse trabalho. caos, fez um grande trabalho. Um grande trabalho. Harding. Terminou em quinto. O Gabi Chaves é muito bom em super ovais. Ele mostrou isso em pouco quando aquela corrida que infelizmente o Wilson morreu. Ele estava na liderança, faltando poucas voltas. E que eu não vou esquecer, só não ganhou porque o motor foi pro saco. Sim. É. Então, ele é muito bom em super ovais. Foi bom em Indianápolis, então esse guri aí é pra correr nas grandes corridas. E tava no meio do bolo também, né? Tentando ultrapassar por cima, por baixo. Só não fazia aquela loucura, né? Até porque a equipe fez o trabalho de casa. O problema do Gabi Chaves é que ele nasceu, acho que uns 5 anos atrasado. Pois Mas é. Se ele tivesse, E o nome dele não ajuda. Se ele tivesse começado a correr antes, na época da IRL, ele ia fazer sucesso. Ele Mas tinha é que entrado o nome no. dele não ajuda. O Ele nome tinha- dele ia fazer ele sucesso tinha- mesmo. Ele tinha entrado no lugar do Saavedra, pelo menos, né? Se ele tivesse nascido uns 5 anos antes. Com certeza. Nossa senhora. Então, O Valtier também mostrou um bom piloto em oval. O Altier tava correndo muito até a bomba estourar na curva 3. então são pilotos que, estão meio fora do grid e, porra, a gente vê Charlie Kimball, sabe? É foda, por causa de patrocínio. Marco né? Andretti em sexto. Marco né? Andretti, né, senhor? Marco Oriol Andretti tá há Sérvia. 10 anos fazendo figuração na Indy. Oriol Sérvia, qualquer O Sérvio é o substituto, os caras contemporâneo do chamam Roberto ele. Moreno, né? Nossa. Podiam Mas não chamar tão bom o quanto. Tristan Ótimo. Valtier, o Gabi Chaves, muito melhor do que o Oriol Sérvia, cara. Pois é. O Tristan, eu não sei como é que ele tá na IMSA, mas ele deu na entrevista dele ali que, olha, a Indy
se chamar ele vai. Claro que Realmente. Ele ama aquilo. Impressionante. E deu sorte, né? Porque o Gutierrez, nossa, imagina ontem nesse caos o Gutierrez correndo. Ia ser pior que fazer igual o o Barrichello, cara. Ia inventar que o carro Ah, não é. ligou e não ia nem largar. O Barrichello não inventou, cara, mas aquilo foi um azar. O Barrichello. Pra falar aqui sobre o Gabe Chaves, o coach dele é o Alcer Jr., sabiam? Ele tá trabalhando lá de coach. Boa. Resposta, O Gutierrez ia ser que nem o Huertas, ia dar 12 voltas lá, ele ia sair do carro, só que tá passando mal. Não tem o Cansaço. problema no ouvido. Tô meio tonto Tô aqui, com eu vou dor de sair. ouvido. Tô com dor de ouvido, boa. Coitado desse Huertas, cara. Cor de Por ouvido onde anda? oval, mano, nossa. Por onde Ele anda, aposentou Huertas? por Pior que ele não causa do aguentou dor de Iowa. Ele não aguentou Iowa. Imagina só. Pois é, ele Foi na aposentou clínica. por causa da dor de ouvido. Sério? Sério. Putz, então não é pra brincar, não, cara. Porque isso. O cara tem o quê? Um câncer na orelha? No ouvido? Não é possível. Aí vem o João. Tem sim. Não, cara. Estraga que- toda a Ah, brincadeira. No ouvido, né? O Power no ano passado não correu a abertura do campeonato por causa disso daí, dessa infecção no ouvido, né? O Will Power teve Inner- suspeita Eu inner- de- lembro que uma vez. Não, eu lembro que uma vez o Will Power ele tomou um monte de torta na cara lá e entrou o resto de torta na orelha dele. Teve que fazer cirurgia. Foi um. Justo. Foi, Foi em acho que foi em Milwaukee. 2014. Isso, foi em Milwaukee 2014, eu acho. Foi. Nossa. Tipo, o O corpo. Tony tava no comemorar. ponto e ele Isso. torta na cara dele. Isso. Aí acho que ficou um pouco no ouvido lá e teve que fazer cirurgia pra tirar depois. Creme de torta, sabe? Chantilly. Um glacê ali no meio do ouvido, cara. Tive que fazer cirurgia. Caraca. Pois é. Não, mas assim, só um parênteses. Essa do Rubinho é sensacional a história. A gente tá falando do Texas, mas essa aí. O Rubinho adorou a pista do Texas, Mas falou um foi monte no de Texas. palavrão. É. Então, ele falou um monte de palavrão quando ele entrou. Meu, isso aqui é do caramba, eu não sei o quê. E aí o carro tem um problema de estar largado, bicho. Genial. Foi sensacional. Não, tanto ele quanto a Simona lá que andava naquela carroça da Lotus não largaram, né? Nossa, Simona, cara. Eu tenho pena da Simona. Jean Alesi correu em Indianápolis, ninguém fala porque correu 14 voltas. E aí abandonou porque. Deu uma de Huertas. Abandonou? Foi forçado. Não, a direção da Abandonou não, ele tomou bandeira preta. Pois é, Ah, foi fora porque tava expulso. Mas- Foi convidado a se retirar imediatamente. Convidado a se retirar. Você é um perigo pro resto do grid. Saia daqui agora. A sua lerdeza é muito pra gente. Olha. Saia ou a gente vai tirar você à força. A AJ Foyt, ela tá numa draga, mas ela terminou a corrida. Então chupem. O Conor dele conseguiu segurar essa Não, bucha ele, da ele AJ se envolveu, Foyt. ele se envolveu no acidente do Sato também, o dele. Ele e o Chilton. Foi, o Chilton terminou voltas terminou, atrás não. e foi pro pit trocar o bico. Não terminou, não. Ó, tanto que Chilton? o Conor dele tá uma volta atrás aqui, ó. Não, Não, o dele. eles terminaram sim, só que eles voltaram voltas atrás, mas eles terminaram a corrida. O dele, Terminou ele em volta amarela, pô. Foi, ele terminou em perdeu a amarelo. volta porque Vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo porque o Não, Carpenter se Mostrou, envolveu. o Daniel, mostrou, eles foram pro pit depois Ah, é? do acidente, trocaram lá o que tava quebrado e voltaram na última volta. Ah, é porque o acidente não foi na última volta. O acidente não foi na última volta. Então tá certo. Sim, foi faltando alguma. Então ele não Então, trouxe o carro. O- fez nem o trabalho o- dele. os dois carros do Carpenter se envolveram no Big One. Daí, E eles voltaram. umas 20 voltas depois voltou o Carpenter. Aí umas 30 voltas depois voltou o Hildebrand. E depois o Carpenter se envolveu em outro acidente, cara. O Quando Carpenter a zica terminou aqui tapou, como cara. ponto. Não, mas ontem foi a corrida de. Os dois da Dale Coyne caíram fora, os dois da Carpenter bateram. Dois da Schmidt Petter. Os dois da Eddie Foyt. Cara, ontem foi a corrida insana mesmo, Cara, né? quantos Andretti terminaram E- a corrida? Foi só o Andretti que terminou. Só o Andretti. Só o E o Andretti, o resto Schild- não, o todo Schild é- mundo saiu, cara. Meu Deus. O Andretti Não, E o resto Andretti ficou teve fora. uma pá de problema, viu? Teve.
Ele andou várias voltas. Ele tem uma parte uma de volta problema, atrás, aí Não, nas todo amarelas tempo lá, ele conseguiu ia pros voltar. pits lá, arrumar alguma coisa que tava E demorava. quebrada. Demorava pra caramba. E o Hunter Ray, que a gente não Ele foi esperto. falou o nome dele, ele só se envolveu no Ele Big foi One e coletado saiu no da Big prova. One. Ele quase passou do Big One, Tipo, mas aí levaram ele. Teve nada a ver com o acidente, não fez nada na corrida, ele só foi coletado. Dando entrevista depois, deu até dó dele, coitado. Falando do Big One, os que se envolveram foram o Hinchcliffe, né? Os dois da Schmidt Peterson, não, o Hinchcliffe, o Alexin, o Vautier da Dale Coyne, o Jones, e o Jones, né? Os dois da Dale Coyne, Carpenter, o Munhoz da AJ Foyt e o Hunter Ray. Esses foram os que abandonaram. Os que eles abandonaram e voltaram depois, os dois da Carpenter. Sim, mas os 6 abandonaram na hora, que foi esses 6 que eu acabei de citar. E os dois da Carpenter, o Carpenter não queria. Quer saber? O pessoal da Ford estava correndo para preparar o carro pro Munhoz, ele falou: não quero voltar. Eu não quero voltar nesse caos aí. Eu não quero voltar pra essa maluquice. Deixa ele se virar. Ele tava com o carro bom, ele tava brigando ali entre o 6º e o 10º lugar, tava vindo posição. Ele conseguiu passar limpo pelo Big One. O problema foi que quando ele passou limpo, ele jogou o carro pra baixo, né? Pra aquela linha que os carros usam pra ir pros boxes. Mas só que ele tava na velocidade de pista mesmo, né? 200 milhas por hora, pelo menos. Aí essa linha não suportava essa velocidade. Ele perdeu a traseira e bateu, né? Ele passou pelo Big One e bateu sozinho. Rapidão, pra terminar rapidinho essa parte dos que abandonaram, o Hélio Castro Neves. Comédia, o Hélio Castro Neves. ele tomou teve um problema no pneu, não foi aquele problema. Não foi aquele problema do pneu. Foi outro pneu que estourou. Foi outro pneu. O toque então, foi no traseiro esquerdo, eu que acho todo que mundo não. achou que tinha sido ele. Eu acho que não. Mas foi o dianteiro direito que furou. No fim não dá pra saber, porque ele bateu os 4 pneus na parede, né? Então. Dá pra saber qual foi o pneu. Porque ele tava reclamando de alguma vibração algumas voltas antes. Eu não sei qual pneu que o replay mostrou o Alexin dando um toque nele ali naquela área da linha de chegada. Logo passando aquilo ali antes de entrar na curva. E aí 2 voltas depois, mais ou menos, foi quando ele bateu. Aí na imagem aparece as faíscas saindo, parece que estourou o pneu que tinha sido tocado, mas não foi. Até acharam, o Theo José falou na transmissão que tinha sido suspensão. Quando ele deu a entrevista depois, ele falou que tinha sido o pneu dianteiro direito. Que liderou os pitstops, que afetou ele, né? Foi o único que realmente teve pode ter sido um abandono do cavalo bateu nele lá. Bom, pra terminar rapidão antes das considerações, a gente tem que falar dessa coisa aí desse final, que a Emma Dixon ficou pula da vida. Mas ficou full putaça da vida. Nossa, ela virou no Jiraiya. Ela reclamou demais do Sato no fim da prova, porque o Dixon tá com o tornozelo baleado já, tá quase trincado e correndo bem. E aí chega um louco desse e deixa o assoalho na grama e pega o Dixon. Pois é, aí tirou a chance de vitória do Dixon, aí a querida esposa dele lá, que acho que não tava no muito circuito. Querida, só pra dar um adendo, bem querida mesmo. Ela não tava ela não tava no circuito, ela tava numa alguma festinha da filha deles lá, mas aí ela foi pro Twitter e cascou o pau no Sato, cara. E aí depois vem os fãs lá, escravoceta dela lá, aí vai lá, não, porque você tá certa, quem que é o Sato? Tá certo, é maravilhoso. Quem que é o Sato perto do Dixon, que não sei o que, né? O Sato perto de você, maravilhoso. Que é o Sato perto dela, é verdade. A Emma Dixon teve o seu momento de Samantha Bush. Cara, mas falando em esposa, depois que o Will Power ganhou a corrida lá no Victory Lane, ele deu os tiros lá e tudo, apareceu a esposa dele com 2 muletas. O que será que aconteceu? Momento ok. Algum acidente doméstico. O filho deles nasceu esse ano. Filha, sei lá. É verdade? Neném. Passou a corrida inteira mostrando ela lá, apertando a garrafa como se torcendo
torcendo aquela garrafa lá. Nossa, não sei como consegue, bicho. É o nervosismo, bicho. Não, pensa numa mulher nervosa, bicho. Não quero nem imaginar se o Power faz alguma coisa lá, o que ela faz com ele. Né? Essa aí em casa. Dá um mata-leão nele. Pois é. Essa deve ser. Bom, considerações finais, a gente vai falar das muletas, né? Não, foda-se. Da outra, lá da Liz Power. Botou umas da TV também. Da TV. Então, isso eu já falo nos meus considerações finais, porque a gente já tava estourando 1 hora de podcast. Assim, muita gente falou que deveria ter mais uma bandeira vermelha, né, no fim. E eu acho que não, porque eu acredito que a TV ela já tinha estourado o tempo dela, porque era meia-noite nos Estados Unidos, não exatamente meia-noite, era 10 para meia-noite nos Estados Unidos quando a corrida terminou. Sim. E tinha que ter mais corrida, tinha que ter o pós-corrida, e entrevistas e tal, ela tinha que fazer um compacto de tudo e postar em 10 minutos. Então, eu acho que ela já pensou um pouco no tempo e pressionou a Indy. E também pensando no fato que a gente já teve uma bandeira vermelha e de que a corrida já estava bem longa para os padrões de Texas, ela resolveu botar a bandeira amarela na hora. O que eu não achei errado, porque o espírito de corrida não é meter bandeira vermelha faltando 2 voltas pro fim, é deixar em amarela. Então, eu, na minha opinião, achei correto o que a IndyCar fez. Meteu vermelha no Big One para limpar toda a pista e deixou a corrida terminar em amarela. Isso é o espírito natural do automobilismo. Eu acho que com vermelho ou sem vermelha não interferiu muito no resultado. Pelo menos fizesse. E seria pior se tivesse dado bandeira vermelha e o Tony ganhasse a prova. Porque aí o que ia ter de fã chiando, porque a gente que é brasileiro ia gostar. Mas fã americano ou internacional chiando. Tava reclamando do que o Tony fez. Todo mundo viu que aquilo não foi certo. Mas ele foi punido e voltou, né, cara? Então. Não, mas eu digo, terminar tipo, meter uma bandeira vermelha e 2 voltas em verde e o Tony ganhar a prova. Aí eu ia ver como injustiça, desculpa. Aí eu ia ver que ia. Mas ele foi punido, pior, cara. O Rahal fez coisa pior. Mas eu digo, meter uma vermelha quando o carro tá mais rápido. É isso que eu digo. Então, meter uma vermelha quando o segundo colocado está mais rápido que o primeiro e que claramente vai beneficiar o segundo colocado, quando naturalmente a corrida é para terminar com aquelas voltas e o primeiro colocado que estava ali ganha a prova. Mas se não tivesse nada, o que ia ter? Aí o Tony ia ganhar. Pois é, e aí? Então, mas teve, entende? Teve. Fazer o quê? Mete o que é natural? Ficar umas 6 voltas em bandeira amarela. E pronto, é isso que é a corrida. A corrida pode terminar faltando 6 voltas. Pelo menos, já que colocaram essas amarelas de competição aí pra meio que simular a NASCAR, que colocasse prorrogação também. Ou aquela green white checker. As amarelas de competição foram pura exceção. Eu sei que tem na Indy também, mas, tipo, pelo menos fizesse isso, sabe? Mas um final em bandeira amarela é muito broxante pro que foi a corrida. Cara, mas daí a Indy não tem que copiar a NASCAR. O Tony, ele foi punido, cara. Tipo, todo mundo aqui entrou em consenso que a punição dele foi até pesada. Mas aí ele foi lá e conseguiu, com as amarelas, 200 milhões de amarelas que teve, ele conseguiu recuperar. Mas a questão minha não é a injustiça do Tony. A questão minha é você claramente beneficiar um carro que está em segundo colocado, colocando uma bandeira vermelha. Essa é a questão que eu estou querendo abordar. Sim. A corrida terminando do jeito que terminou foi o natural. Porque deu bandeira amarela, 6 voltas em bandeira amarela, não tem mais voltas, que pena, acabou a corrida. E o Power ganhou, entende? A corrida acabou faltando 6 voltas pro fim, natural. O Tony estava contando com bandeira verde? Tava, mas fazer o quê? Ele talvez não ia nem ganhar porque os 2 carros da frente dele bateram. Ele não ia conseguir ultrapassar talvez os 2 carros pelo vácuo por uma série de circunstâncias. Eu não digo que é injustiça, mas eu digo que botar uma bandeira vermelha no fim da prova só para terminar em verde eu acho uma artificialidade enorme. Mas assim, só essas são as minhas considerações. O pessoal que está reclamando que deveria ter vermelha é muito artificial. Eu não gosto quando a Indy bota. Eu não gosto quando a Indy bota a bandeira vermelha só para não terminar em amarelo. Desculpa. Isso tira toda a naturalidade da corrida. E tá virando NASCAR. Desculpa. Claro, não é a mesma coisa que botar uma prorrogação. Mas você só botar vermelha porque é para terminar em verde,
tira toda aquela essência de estratégias de corrida que o cara tentou fazer para isso. Desculpa aí. É uma opinião minha, enfim, essas foram as minhas considerações. As minhas já, então vou falar, já que é consideração final, foi isso aí, de que pelo menos botasse, mas que foi broxante, foi, cara, pelo que foi a corrida, e o Tony ele já foi punido, sabe? Então fica difícil entender assim. E outra, se os fãs não gostaram ou não, eu acho que eles gostariam do Tony ganhando mesmo assim, apesar do que ele fez, porque foi a superação que ele teve, entendeu? Mostrou que ele foi mito. Eu vou dar minhas considerações agora. Se o Tony vence a corrida, a Indy ia poder fazer um baita marketing em cima disso. Ia criar a tal da rivalidade. Indy Rivals. Do piloto que supera. Nossa, a Indy ia ganhar muito com isso. O pessoal da Fórmula 1 reclamou que a Indy não tem rivalidade? Esperem só ver Road America. O pau vai comer. Eu lembro que o pessoal fez a maior auê na época que o pai do Sam Hornet foi bater no Tony Kanaan. Aquilo foi ridículo. Aquilo foi ridículo. Foi um final de corrida, uma volta de voltar pro boxe. E o pessoal fica se tretando. Ah não, cara, aquilo foi sensacional. Fizeram auê também quando a Danica brigou com a Milka Duno. Ah, mas aquilo é outra coisa, Aqui né? foi barraco, né? A Danica eu não tenho culpa de que você mesmo. é lenta. Pô, que resposta sensacional. Eu não tenho culpa de que você é lenta. Como se ela não fosse, né? E pra encerrar minhas considerações finais All guys. Pareceu o Rômulo Mendonça, o Everaldo Marques narrando. O Theo José ele tá querendo pegar esses caras aí e não sabe fazer, aí fica uma bosta. O Theo na hora da transmissão tinha uma hora que ele parece que ele tava quase dormindo, sabe? Aí do nada levantava a voz assim, você até assustava. Eu comentei com meu pai. Ele ligou o turbo, mas foi na metade da corrida. Ele tentou dar emoção na última o Tony volta quase com bandeira pegou na liderança. Nossa. Ele guardou toda a voz ali, bicho, tá ligado? Ele tomou um golão de água, agora vai, bateu. O Theo, acho que às vezes ele é meio deslocado, sei lá, acho que ele não quer estar ali, sabe? A impressão que dá é, sei lá. Por mais que ele se esforce... Ele tá mais manjado do automobilismo agora. Por mais que ele se esforce agora e tal, parece que às vezes ele ainda não quer estar ali, mano, é foda. Pessoas, eu também não quero estar aqui com vocês, eu tô aqui, né, gente? Olha só, que legal. Que nem o Celso Miranda, por exemplo, fez uma transmissão super ok de Detroit 1. Que era outro também. Que era outro também que era um sono do caramba, né? Mas agora melhorou. Na Indy ele fez, mas por exemplo a Freedom 100 ele fez bem ruimzão, né? Eu não cheguei a ver. Foi bem ruim. Mas em Detroit foi ok. Bem ruim. Ok. Bom, minhas considerações finais, eu discordo do Marcelo e do João, porque olhando lá no Twitter da Indy, olhando no site, essas coisas, a reclamação da galera não foi porque a corrida terminou em amarela. Eu não vi nenhuma reclamação lá da galera porque terminou em amarela. Eu vi reclamação por causa das amarelas de competição. Eu também reclamei por causa disso. Eu também achei bem chegando a Indy. Isso aí. Bem escroto, bem máscara isso aí. Não, que possibilitaram o Tony de tirar as 2 voltas dele, porque foram 2 amarelas. E daí ele tirou as 2 voltas dele. Eu acho que também é por isso que o pessoal não gostou também. Foram 2 amarelas de competição, como a mais Indy, o acidente do New Garden. Como a Indy ela queria que o pessoal trocasse de pneu, o pessoal não ia de boa vontade. Então ela meteu amarela. Eu acredito que foi isso. Sim, foi isso mesmo, mas o pessoal criticou lá, né? Ninguém gostou desse negócio de amarelo de competição. Tem alguns que pediram, foi pra segurança, mas mesmo assim não gostaram. Também não gostaram também por causa do PEC, né? Também alguns, né? Meio radicais. Só as Emma Dixon da vida. Só a Emma Dixon lá que como é que é? Pack Racing igual a Crap Racing. Nada a ver. Crap Wagon lá. Crap Wagon. Tá, agora. Ela tem medo que o maridinho dela saia voando de novo.
Foda. Ah, mas, Por bem menos cara, ele qualquer saiu um fica... voando, né? Imagina. Pois mas é, por bem menos de qualquer ser um voando. fica, bicho. Qualquer um fica com medo, cara. Depois de Ah, uma então ação sai da desse. Indy, velho. Porra, sabe? É. Não para de ver. Pede faz que nem a ex do Dario Franchitti lá, ó. Ou você para de correr, a gente separa. No fim ele parou de correr e se separou. Né? E separou. Mas segue o jogo, entendeu? Se não gosta, cara, mas assim, eu acho que ela devia ter ficado quieta. Muitos. Nessa linha aí, Deixa eu. eu vi muita gente falando que a corrida foi perigosa. Vocês acharam a corrida perigosa? Eu não achei. Não, eu acho engraçado. Até porque, Eu acho não, engraçado o seguinte: PEC quantos, no Texas, quantos o PEC milhões- no Texas era muito maior do que foi nessa corrida aí. Então, quantos milhões de anos a Indy não correu em pack race, não sei quantos ovais durante a temporada, sabe, na década passada, eu não via um nego reclamando. Agora, só porque voltou, não pode, desde Fontana 2015, não pode. É o fantasma do Eldon. Ou se for pra fazer, que nem o Canan falou, se for pra fazer, beleza, mas que enche de público aqui. Então, sabe, depois do fantasma do Eldon aí, parece que todo mundo, sabe, não Mas quero encheu, mais isso, não sei o quê, Mas não sei o quê. encheu de né? público. O público encheu. tava lá. Porque o Paulo Rubens Foi a promoção falou, do TMS. leve 1, pague 1, leve 2. Promoção do. E ganhe o boneco do Ray Hall. Eu ia dispensar totalmente o boneco do Rio. Enfim, pessoas, esse foi o IndyCarCast de número 77. A gente acha que volta só em Road America, né? Sim. Semana que vem a gente vai ter férias. Não, Finalmente semana que vem a gente vai férias. estar assistindo Não é as férias, é 24 horas folga. do Le Mans. Tem as 24 vai porque ter tem o muito Canan, brasileiro lá. Nossa. Ah, não, mas Canan- tem Azerbaijão Canan nessa semana e o- que vem, né? Imperdível Azerbaijão, Baku. Imperdível, hein? Meu, vai perder essa corrida? Da Indy quem vai participar é o Canan, o Alexin, quem mais? Dixon, Dixon, acho. Dixon. o Budé O Dixon ia, né? vai mesmo Vai com o- todo esse problema? Vai, ele sempre corre lá. O Bordeia também. Era o Budé e Pela Ganassi, mas aí vai o. O Verdez só vai Mas estar aí lá. vai o Canan no lugar. Acho que O Verdez vai dar a bandeira. Pô, isso seria legal, hein? O Verdez dando a bandeira ali, de largada. Mas vai E ser não ao vai- vivo ou vai ser pela televisão? Olha, eu vi o Rodrigo Matar dizendo que vão transmitir até os treinos ao vivo. Tô louco. Não, eu tô falando do Burdé da bandeirada lá. Vai ser ele em pessoa ou vai ser ao vivo? Não, eu tô brincando. É um chute. Hã? Eu achei que estaria porque o Budé é de lá mesmo, de Le Mans. Então, Não, vai correr. Então. IndyCarCast@gmail.com. Temos o Facebook IndyCarCast. E veja tudo sobre Indy no site Indy Center Brasil. Inclusive, esse podcast vai estar lá. Se você está vendo direto no YouTube. E tem outros podcasts para você ver também, caso você queira ver a nossa zoeira, né, em outros momentos. Se inscreva no canal do YouTube, marque o sininho de notificações, acompanhe o O Indicar da sininho. Depressão. Sininho. Indicar da depressão, pois não tem nenhum. Tem o Paulo. Tem o eu? Paulo aqui. E também, você também. Você. Tem dois Você- do Indy Center e pode- dois do IndyCar da Depressão. Exato. Teria o Matheus, Nossa parceria com o que é Indicar- o agente duplo. O agente duplo, o Matheus é É o outros 500. Não, cara, agente Ele não duplo tá aqui porque não tá útil Indy. Não, e agente duplo é a melhor definição pro Matheus. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Falou. Ai, é Mindy. Que pariu.